Esse aqui é o Chevrolet Equinox Premier e ele tem um motor turbo que é dos mais potentes da categoria, espaço de sobra incluindo para 5 pessoas, porta-malas amplo e funcional e ele vem recheado de equipamentos de série. Agora, mesmo com tudo isso, por que será que ninguém lembra dele na hora de comprar um SUV médio? Esse mistério que a gente vai tentar desvendar aqui nesse vídeo. Se você ficar intrigado por que o Equinox vende tão pouco e quer conhecer tudo sobre esse carro, é só continuar comigo até o final, porque essa é a avaliação completa dele. Mas esse é o seu momento. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da KBB Brasil, já aproveite para fazer isso agora. Aperta nesse botãozinho vermelho para fazer parte da nossa comunidade, porque é isso que garante vídeo nosso novinho para você toda semana. Pra gente ser mais exato, não é que ninguém dá bola pro Equinox. De janeiro a abril desse ano foram vendidas 102 unidades dele. Só que com esse resultado ele fica atrás de praticamente todos os seus principais concorrentes, incluindo o novato Ford Territory. E ele perde até mesmo do Caoa Chery Tiggo 8, que surpreendentemente foi o segundo SUV médio mais vendido nesse período, atrás só do Compass. O Equinox é vendido hoje numa única versão, a Premier, equipada com motor 1.5, e ela parte de R$ 189.900, isso segundo o site da Chevrolet. Mas você pode consultar quanto esse carro está realmente sendo vendido aí na sua região, aí onde você mora, acessando kbb.com.br. Tem um link direto aqui na descrição que vai te levar lá para a página de preço do Equinox na KBB. Assim você pode fazer a sua consulta para saber quanto esse carro realmente está sendo vendido na concessionária aí perto de você. O Equinox vem importado do México desde 2017 e de lá até hoje ele não passou por nenhuma grande atualização, além de ter trocado o motor nesse meio tempo, algo que a gente vai falar mais pra frente. Ele é um dos SUVs médios com maior porte, com 4,65 metros de comprimento, 1,84 de largura e 1,69 de altura, além da ótima distância entre eixos de 2,72 metros. Essas medidas deixam o Equinox em pé de igualdade contra o Volkswagen Tiguan All-Space, que tem 2,79 de entre-eixos, e o Tiggo 8, que tem 2,71 de entre-eixos. Um dos destaques que dá pra gente ver aqui de fora dessa versão única do Equinox são os faróis de LED, que apesar de serem já bem comuns entre os SUVs médios, o Equinox traz a função de farol alto automático, que essa sim não está presente em todos os rivais dele no segmento. Além deles, ele tem também um DRL de LED, obviamente, aqui a luz diurna, e faróis e lanternas de neblina. Um dos destaques do Equinox é aqui o porta-malas. Primeiro porque ele tem acionamento elétrico, que pode ser feito por meio da chave dele, com 2 toques, ou então por meio de um botão ali na porta do motorista, que inclusive tem uma configuração para 3/4 da altura, caso você precise limitar a altura de abertura dele, se você estiver num lugar com um teto mais baixo. Falando sobre a litragem que a gente tem aqui, são 468 litros de capacidade, o que não é nada surpreendente para um SUV médio, é verdade, está bem dentro do que é razoável para essa categoria, mas de qualquer maneira é um bom volume. Agora, o melhor desse porta-malas, na verdade, é o nível de funcionalidade que ele oferece para você, porque além dessa configuração padrão aqui, a gente também tem esse assoalho com 2 níveis, ou seja, você consegue colocar compras mais frágeis, de repente, se você quiser, você pode tirar toda essa parte de assoalho e ficar só com o assoalho de baixo também, para você aproveitar. Eu acho que esse é um recurso interessante para facilitar aqui as suas compras. E também nós temos um atalho para aumentar o volume do porta-malas, caso você queira aproveitar os bancos rebatidos ali, ó. É só a gente vir aqui nesses 2 botões e ele deveria cair. Agora ele caiu, viu? Quem sabe faz ao vivo, mas enfim, aqui a superfície fica praticamente plana, vai para você aproveitar mais o volume do espaço aqui dentro por meio desses botões que facilitam o rebatimento dos bancos. Outro argumento forte do Equinox é em relação ao espaço interno, porque como vocês podem ver, olha só como eu tenho espaço de sobra aqui para as minhas pernas. Eu tenho 1,70 m, mas mesmo assim, mesmo se fosse uma pessoa mais alta aqui, acho que ninguém me reclamaria de espaço dentro do Equinox, porque a gente tem bastante conforto aqui, inclusive para 5 adultos, porque o assento do meio, ele é quase tão confortável quanto os outros 2, só o encosto que é um pouco mais duro mesmo, mas o que importa é que o assoalho aqui, ele é
ele é plano, então dá para você acomodar os seus pés com muito mais facilidade se você vai ser o passageiro que vai vir sentado aqui no meio. Além desse espaço todo que a gente pode aproveitar aqui, os destaques ficam também por conta dessa alça disponível para os dois passageiros de trás. O nível de acabamento aqui é igual lá da frente, em termos de que temos um apoio de braço aqui com uma superfície mais macia, né, revestida em couro. A gente tem saída de ar-condicionado dedicada para os passageiros de trás, assim como o Corolla Cross e o Tiggo 8 tem, por exemplo. Temos um conjunto de tomada e duas entradas USB para carregamento de quem vai aqui atrás, fora este apoio de braço com porta-copos. Hoje em dia, com a oferta de SUVs mais acirrada e tendência se tornando perecíveis mais rápido, o visual do painel do Equinox não transmite muita modernidade. Mas talvez o que mais importa seja a questão do acabamento, que não é dos mais caprichados. Até parece que esse painel aqui pode ser macio, mas na verdade ele é todo duro mesmo. Na maior parte do revestimento do painel do Equinox ele só tem uma textura um pouco diferenciada, meio emborrachada em relação ao plástico comum que a gente está acostumado, mas na verdade é um material mais rígido mesmo que a gente tem revestindo praticamente a cabine inteira do Equinox, com exceção de onde a gente encosta o cotovelo aqui na porta. Aí sim a gente tem um revestimento de couro aqui para encostar o braço e aqui nesse baú central também. E falando em acabamento ainda, a gente percebe algumas rebarbinhas aqui e ali, alguns encaixes não milimetricamente caprichados como deveriam, mas no geral é uma cabine bem acabada aqui, a do Equinox. Ela só fica devendo mais esse revestimento um pouco mais caprichado, mais requintado, né? Podia ter mais disso já nesse patamar de preço que ele tá. Agora, falando em funcionalidade, aí sim, tudo fica a cargo deste baú enorme central aqui, porque ele cabe muita coisa, cabe meu braço quase inteiro aqui se eu quiser colocar, e ainda vem com esta peça à parte que ajuda de repente a você colocar moeda de pedágio, facilita para você pegar depois. Mas enfim, cabe muita coisa aqui dentro, até uma pequena bolsa de mulher cabe aqui dentro, como eu pude comprovar em viagem com a minha namorada. A única parte que eu melhoraria desse baú aqui é essa abertura, porque como ela é muito grande, quando você está dirigindo, você às vezes tem que se deslocar o seu ombro aqui para poder colocar o seu braço e aí sim alcançar o que tiver aqui dentro. Então essa é a única parte um pouquinho mais inconveniente desse baú, mas o fato dele ser grande acaba compensando. Aqui na frente a gente tem dois porta-copos, mas aqui à frente do câmbio a gente tem uma parte dedicada ao celular, porque é o carregamento por indução. As duas entradas USB mais a entrada de tomada também ficam aqui. Dá para você conectar o seu celular e deixar ele aqui nessa parte. E em termos de funcionalidade é isso, os grandes destaques. E falando em entrada USB, conectividade, aqui nós temos a central multimídia MyLink, já muito conhecida da Chevrolet, mas esse MyLink, na verdade, ele é como se fosse uma atualização atrás daquele que a gente já tem no Tracker, por exemplo, que tem um visual um pouco mais moderno do que esse aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente continua tendo uma central multimídia aqui, um software bastante intuitivo, tem um GPS aqui integrado também já nele. Claro que você tem Android Auto e Apple CarPlay também. A única ressalva que eu faria da tela é que ela tá, como ela é um pouco inclinada assim para cima e ela fica um pouco afastada do seu uso enquanto você está dirigindo, assim, você tem que deslocar um pouquinho o seu ombro para poder acessar melhor os comandos. Então acho que ela poderia estar numa posição um pouco mais perto, mas até aí tudo bem. Pelo menos a gente tem alguns botões físicos aqui que servem como um atalho para ela, e aqui embaixo a gente tem o ar-condicionado também de duas zonas, inclusive, que todos os comandos são digitais, e o que facilita para você usar na hora que você estiver dirigindo, é mais fácil. Quanto ao painel de instrumentos, o Equinox conta com dois mostradores analógicos e um computador de bordo digital colorido que você navega pelos botões ao volante. Ele é bem completo, tem até informações sobre a temperatura do óleo e da pressão dos pneus. Outro recurso que merece ser destacado aqui na cabine do Equinox são os ajustes elétricos do banco do motorista, com direito até duas opções de memorização.
Sobre o capô, o Equinox agora só tem uma opção de motor, que é esse aqui 1.5 turbo de 172 cavalos e 27,8 kg de torque, trabalhando com um câmbio automático de 6 marchas. Mas a tração continua integral, igual àquela versão antiga do motor 2.0 turbo, que se você acompanha a KBB desde o início, você sabe que a gente já tem uma avaliação do Equinox 2.0 turbo, tem link na descrição para você assistir. Naquela ocasião a gente destacou que ele tinha um motor de Camaro, mas agora a gente vai tentar explicar por que esse motor menor 1.5 pode ser até melhor do Equinox. Bom, acho que a gente nem precisa gastar muitos argumentos para explicar que havia uma grande sobra de potência no Equinox com motor 2.0, porque o consumidor desse carro aqui não precisa de 262 cavalos de potência para poder se satisfazer com o nível de desempenho que o Equinox pode entregar, até porque, considerando os números que estão aparecendo aí do teste da revista 4 Rodas, mesmo com esse motor menor, 1.5 turbo aqui dessa versão aqui do Equinox, ele ainda é capaz de acelerar aos 100 km por hora em menos de 10 segundos e fica na casa dos 7 segundos naquela prova de retomada de velocidade de 80 a 120 km por hora, que é uma simulação de ultrapassagem, ou seja, são tempos muito razoáveis, né? Bem satisfatórios, eu diria, para um carro que pesa 1.673 kg, ou seja, menos com cerca de 100 cavalos a menos, com esse motor 1.5 turbo, o Equinox consegue entregar um nível de desempenho que você esperaria, ou até mais, de um SUV médio. Talvez a característica que mais surta um efeito diferente aqui no Equinox, se a gente comparar os dois conjuntos que ele tinha, é a questão do câmbio, porque com o motor 2.0, o câmbio que ele tinha eram de 9 marchas, né, automático de 9 marchas, e quanto mais marchas você tem, mais fácil fica do carro entender mais rápido o que você precisa, não ficar esticando uma marcha sem necessidade, e também transformar, né, essas trocas ficam cada vez mais suaves quanto mais marchas você tem no câmbio. Nesse caso aqui a gente tem um câmbio automático de 6 marchas, que é muito competente para fazer as trocas de maneira suave, com, claro, um pouco mais de solavancos do que a gente experimentava na versão 2.0 com câmbio de 9 marchas, sim, mas não num nível de alterar o conforto aqui ou de prejudicar a sua experiência no Equinox. A única coisa é que, de fato, em alguns momentos ele dá uma esticada um pouquinho além da conta em algumas marchas, já quando você não precisa mais de tanta potência, assim, quando você já começa a aliviar o seu pedal do acelerador, mas mesmo assim não é nada que impeça, nada que atrapalhe muito a sua experiência conduzindo o Equinox, até porque o motor facilita muito isso. O pico de torque desse carro já aparece ali no redor das 2.500 rotações por minuto, então não é muito difícil você encontrar uma faixa de rotação que você tenha mais agilidade do motor, e isso facilita o trabalho do câmbio com certeza. O lado bom do Equinox agora ter um motor menor é em relação ao consumo, obviamente, né? Principalmente se a gente comparar com o consumo do 2.0, que já era razoável, considerando o nível de desempenho que ele entregava, mas é óbvio que agora tendo o motor 1.5 turbo, ele está mais econômico. A gente não tem aqui muitos recursos para ajudar essa eficiência do carro, a gente não tem, por exemplo, desativação de cilindro, roda livre, enfim, alguns recursos que estão ficando um pouco mais populares entre os SUVs médios, mas de qualquer maneira ele já tem por si só um desempenho em relação ao consumo um pouco mais comedido. Ele faz cerca de 9,1 km por litro na cidade, segundo o Inmetro, e chega a quase 11 em rodovias, isso considerando sempre gasolina, afinal esse motor só aceita gasolina. Quanto à dirigibilidade, o motor menor também contribui para que o Equinox seja um carro mais dócil de guiar, uma vez que esses 172 cavalos fazem o carro se comportar de maneira mais suave em transferências de peso. A tração integral, que pode ser acionada por um botão ou pela central eletrônica que a coordena, ajuda a dar mais confiança à estabilidade do carro, mas o Equinox não tem uma suspensão para a gente se empolgar ao volante em termos de esportividade, né? E falando em suspensão, se a gente for comparar o Equinox com outros SUVs médios, ele não é o SUV mais macio no que diz respeito à absorção dos impactos e remendos da pista. A gente consegue sentir um pouco batidas mais secas
em alguns momentos, dependendo do buraco ou do nível acidentado que está o asfalto que você está trafegando. Então a gente tem um pouco mais, a gente sente um pouco mais a suspensão trabalhando aqui embaixo, mas também não é nada que deixe o carro desconfortável. A gente só está colocando em perspectiva de alguns carros, de alguns rivais que conseguem ter um equilíbrio um pouco melhor entre você ter uma suspensão um pouco mais dura para controlar melhor a carroceria e a absorção e a maciez que você esperaria de um conjunto de suspensão de um SUV médio. Então ele não é dos mais equilibrados assim, porque em alguns momentos a gente sente batidas mais secas vindo do assoalho aqui, se você passa em algum buraco, em algum remendo um pouquinho mais rápido. Eu falei no começo que o Equinox vem com uma lista recheada de equipamentos de série, e entre esses itens que ele traz nessa versão única tem os assistentes à condução, por exemplo, piloto automático, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência e um assistente de permanência à faixa. Ele não tem, infelizmente, o ACC, né, que é aquele piloto automático que você consegue programar também a distância que você quer ficar do carro da frente, mas pelo menos o piloto automático dele, que é convencional, é bem competente de deixar a velocidade que você programou aqui, porque em alguns carros esse recurso é mais permissível para deixar a velocidade ficar um pouco mais alta daquela que você programou. E também não dá pra gente dizer então que ele consegue assumir parcialmente ou temporariamente o controle do carro, porque ele não tem a função de frear o carro sozinho numa velocidade programada. Mas o assistente de permanência na faixa dele é bem competente para te deixar no centro da faixa. Ele até consegue fazer curvas um pouco mais suaves, assim, numa rodovia, por exemplo. Ele vai te ajudando bem a ficar no centro da rodovia. Então, se ele tivesse um ACC, quem sabe, poderia até ser um recurso aí de condução semi-autônoma, mas não tem, fica só como um recurso a mais de segurança mesmo, para você não invadir a faixa. Aliás, falando nisso, todos os alertas desse carro, seja o da colisão dianteira e os assistentes de faixa também, além do aviso sonoro e visual que a gente tem aqui, que acende um sinal vermelho aqui no para-brisa, né, que é projetado no para-brisa, a gente tem aquele sistema que comentamos lá na primeira avaliação que a gente fez com o Equinox, que é de um sensor aqui no assento, né? Ele vibra o assento dependendo do alerta que ele está te passando. Então, por exemplo, se eu estiver invadindo a faixa da direita, ele vai vibrar a parte direita do meu assento, a esquerda a mesma coisa, se for um alerta de colisão ele vai vibrar o assento inteiro, enfim. É curioso esse sistema, que não é muito adotado em outros carros, mas ele cumpre bem a função de chamar a sua atenção, porque você começa a vibrar aqui no banco, então você já fica logo ligado no que o carro está querendo te passar de informação. Para completar a lista dos itens de série do Equinox, nós temos 6 airbags, detector de ponto cego, sensores de luz e de chuva, estacionamento automático, chave presencial, partida por botão, teto solar panorâmico e rodas de 19 polegadas. Ele também tem freio de estacionamento eletrônico, mas que não traz a função auto hold para dar mais conforto na hora de poupar o seu pé direito quando você usar o carro na cidade em meio ao trânsito, por exemplo. E para concluir esse pacote de assistentes à condução que ele tem, nós temos uma câmera de ré com auxílio de um alerta de colisão traseiro também. Ou seja, se você estiver saindo de alguma vaga perpendicular e não vê que carro, não tiver visão completa do que pode estar cruzando o seu caminho nessa manobra, ele tem um sensor que pode te indicar se está passando alguma coisa, algum obstáculo, algum carro, para você aí sim fazer uma frenagem. Ele vai te dar um alerta que você vai poder reagir em tempo. Eu disse no começo que eu ia tentar desvendar aqui com vocês esse mistério do porquê que o Chevrolet Equinox é tão preterido assim pelos seus rivais, mas eu confesso que depois de uma semana convivendo com ele, eu não consegui encontrar um argumento muito relevante para explicar por que ele é tão esquecido assim pelos consumidores. Talvez seja uma questão de marketing, as pessoas não lembram do Equinox como uma opção entre os SUVs médios? Pode ser. Só sei que argumentos para enfrentar os seus rivais ele tem, e é por isso que a gente vai fazer um comparativo com ele no nosso próximo vídeo, como já é de praxe aqui no nosso canal. A gente vai colocar ele lado a lado com dois dos seus principais rivais, o Caoa Chery Tiggo 8 e o Toyota Corolla Cross. Aí então a gente vai dar o nosso veredito sobre a recomendação de compra ou não do Equinox. Se você não quiser perder esse próximo vídeo, é muito simples, é só você se inscrever aqui no canal da KBB Brasil, assina as notificações aí também, clica no sininho para você ser avisado quando o próximo vídeo for ao ar. E se você curtiu desse vídeo aqui, é só deixar o like antes de sair também. Valeu e até a próxima!